Você quer saber como eu cheguei ao número de 29 arrematações partindo do zero ou do menos 10 mil, que foi o recurso que eu peguei emprestado? Vem comigo que eu vou te explicar como você pode, ainda hoje, começar a arrematar e construir a sua carteira de ativos, construir renda passiva e mudar a sua história. Bora arrematar! Eu sou Emanuel Guimarães e há 14 anos eu arremato em leilões. E talvez você se identifique com a minha história. Há 14 anos atrás, Emanuel Guimarães, antes de sua jornada com leilão de imóveis, se sentia totalmente frustrado. Eu tinha um grande sonho. Eu entrei no mundo dos leilões de imóveis para adquirir um bem para minha mãe, que era cadeirante e morava num apartamento muito pequeno. Meu sonho era dar uma casa com acessibilidade, portas largas, de modo que ela pudesse utilizar o banheiro, mudar de cômodos, mas eu não via perspectiva, algum caminho que eu pudesse fazer isso. Eu já pagava o meu financiamento imobiliário, né? E estava no início da faculdade de Direito. Eu enxerguei nos leilões de imóveis essa possibilidade clara. Imóveis que valiam de 100 a 200 mil reais por menos de 20, por menos de 30 mil reais. E eu tive a coragem de lá de trás dar esse primeiro passo. E isso foi transformador. E você também pode iniciar essa jornada. Isso mudou a minha vida, mudou a minha família. E hoje, como você pode também, da mesma forma, começar? Leilão de imóveis é para você. Quando a gente pensa em leilão de imóveis, eu não quero negar. Há sempre um conflito. Há realmente, às vezes, inclusive, uma questão emocional de pessoas que perdem seu bem. O fato é que a maioria das pessoas, às vezes, querem viver uma vida que não tem coerência com a sua renda. E isso vai dar ruim. Mas muitos também usam desse direito. Eu já comprei imóveis que a pessoa comprou, ficou por 14 anos morando de graça sem pagar nenhuma prestação. Aí eu fui lá e arrematei esse bem. Inclusive, a pessoa mudou o número do imóvel e ninguém achava o imóvel. Eu mesmo, quando comprei o imóvel, não sabia que estava comprando aquele imóvel. Né? Eu pensei que era outro imóvel. E aí eu só consegui ver quando eu tive acesso ao dossiê, que é a pasta daquele imóvel, com fotos. Ué, é esse imóvel que eu estou arrematando? Não sabia, mas está valendo. Na época eu comprei 3 imóveis juntos, né? Pesar é mais essa questão. Depois a gente descobre que está fazendo até bem para as pessoas. As pessoas que ficam numa situação precária como essa, de estar no imóvel, elas às vezes vivem uma miséria que prende a vida delas. Ela não joga uma tinta, um cal na parede, porque ela tem aquele receio de sair daquele imóvel e aí fica naquela escassez. Muitos, ao sair dessa prisão, prosperaram. Então, não é lícito, Deus não está nessa questão quando você se apropria de algo que você não pagou o devido preço. Então, a gente hoje vai vencendo, né, essa questão. O certo é o certo. Tem um brocardo, né, que é uma frase em latim que diz dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E todos nós nos submetemos a ela. Foi há pouco tempo isso. Eu adquiri um imóvel em leilão. Essa arrematação foi no meu início nas arrematações judiciais e foi uma arrematação na vara trabalhista de um imóvel de 45 mil reais, avaliado em 90, segundo o leilão 45 mil. Arrematei à vista esse imóvel. Na época estava na mudança do novo CPC para o antigo CPC, que é o Código de Processo Civil. O novo CPC trouxe um novo regramento quanto às dívidas propter-rem, que são as dívidas de condomínio, que são dívidas que se vinculam ao imóvel. Antes não havia previsão e com o novo CPC trouxe a mesma regra que é referente aos tributos, aos impostos. Quando você arremata um bem, o valor que você paga fica para quitar a dívida fiscal e a dívida condominial, dívidas propter-rem. Então, com essa inovação, eu fiquei tranquilo. Só que eu adquiri um bem, esse imóvel, que na matrícula não trazia convenção condominial, que o edital não informou que tratava-se de um condomínio, a matrícula também do imóvel não tratava-se de condomínio. O auto de avaliação e penhora, que é o documento que o oficial de justiça traz as informações do imóvel, também não falava de condomínio. Porém, ao arrematar, tomar posse, eu notifiquei o condomínio, né, e o escritório de advocacia para se habilitar lá no leilão para pegar o que lhe era de direito, porque o que sobrava iria para o antigo proprietário.
do imóvel. Eles não quiseram se habilitar porque o valor era muito pequeno que iria sobrar e, de primeira instância, eu ganhei, não sendo responsabilizado por esses débitos condominiais, mas em segunda instância, confiando totalmente na lei, eu não fui falar com o juiz, né, despachar com o desembargador. O desembargador ele alterou, fazendo totalmente o contrário da lei, porque a lei, o Código Civil, no artigo 1333, parágrafo único, diz que se a convenção condominial não está averbada na matrícula do imóvel, essa convenção, esse condomínio não afeta terceiros. Terceiro é aquele que não é ali o proprietário. Então, não tinha como eu ser condenado, até porque a lei, o CPC, diz que as dívidas próprio terreno ficam vinculadas ao produto da arrematação. Enfim, muitos fundamentos legais para eu não ser responsabilizado, mas eu fui. E isso realmente me tirou o sono, me tirou a paz. Uma condenação de R$132 mil. Ou seja, um imóvel que eu havia arrematado por 45 mil, agora eu tinha mais uma dívida de 132 mil. O fato é que esse imóvel eu estava vendendo por 550. Foi fruto de muito investimento. Eu gastei mais de 100 mil reais em obra, então por isso eu tive esse spread de 45 mil para 550 mil reais. Isso me tirava a paz de tal forma que eu ainda poderia recorrer, porque ainda tinha ofensa ali a lei federal e a lei e a Constituição. Então poderia ir para o STJ, STF, mas quando eu comecei a enxergar que aquilo ali estava tirando a minha paz, tirando o meu sono, eu acordava de madrugada e falava, mas isso é injusto demais. Eu quero saber? Deus está me ensinando alguma coisa. Eu vou aceitar essa perda. Quanto é? Aceita parcelamento? E eu parcelei, foi 13 mil, 10% e prestações, quase 60 prestações de 2 mil e poucos reais, sem juros. Então vou parcelar. Fiz esse acordo, parcelei, não recorri, em um mês vendi esse imóvel. Tive que vender mais barato. Sofri ali por enchente. Foi mais um aprendizado também. De 550, esse imóvel eu vendi por 360. Beleza, ótimo. O meu lucro realmente foi embora, mas eu abri mão, porque paz vale mais que ouro. Nos dias seguintes, coisas maravilhosas aconteceram. Um outro imóvel que eu estou construindo agora, 7 unidades de tiny house, foi liberado de forma amigável. A pessoa que pediu 2 meses de prazo, eu dei. Pediu 6 meses de prazo, eu dei. Depois pediu 1 ano e meio de prazo, aí não, aí você está querendo justiça. Ela, do nada, né, veio um parente, não, vai ficar morando no imóvel dos outros de graça, não. E aceitou o acordo, desocupou, e hoje a gente está fazendo 7 unidades lá de tiny house, provisionando uma renda aproximada de 15 a 20 mil reais. Comprei também um outro imóvel que foi avaliado em 650 mil ano passado e foi comprado em 2020 por 600 mil. Paguei 129 mil reais. Estou reformando um imóvel amplo de 300 metros com piscina, 3 quartos, um imóvel muito bacana, e eu paguei 129 mil reais. Ou seja, vale a pena abrir mão, aceitar perdas, quando Deus está na parada, Deus está com você. E isso me trouxe essa paz. A outra coisa que aconteceu muito legal foi o lançamento do livro em Alphaville. Várias e várias coisas aconteceram. Porque energia, foco, retido para o que não presta, faz a tua vida paralisar. Então, solta aquilo que não faz mais sentido e siga em frente. Esse é um ensinamento para a vida. Essa foi, acho que, a maior dor que eu tive nos últimos anos, realmente, porque eu me senti muito, muito, muito injustiçado. Mas foi um aprendizado muito grande e Deus estava me ensinando. Derrotas, fracassos, isso forjou o meu caráter. Isso forjou quem eu sou. Os aprendizados que eu tive, é exatamente isso que eu passo para os meus clientes e mentorados. Onde eu errei, você não vai errar. Não, não vai. E eu lembrei agora, inclusive, da minha primeira arrematação. Eu comprei o curso Pro Leilões. Não era um curso, era um banco de dados do Hugo Rocha, Érico Rocha, que hoje são pessoas aí do 6 em 7. O primeiro produto deles foi o Pro Leilões. E eu comprei esse produto para ter acesso. Na época não era tão fácil como é hoje acessar a oportunidade. Os editais eram afixados no fórum. Para você ter acesso era muito difícil, então não tinha tantas fotos. Então eu comprei esse banco de dados para acessar oportunidades. E a minha primeira arrematação foi um terreno de 1.200 metros quadrados em Maricá. Não tinha tempo para ir lá ver. Chamei um amigo, na verdade não tinha tempo porque vocês sabem, né? Eu trabalhava em 2 empregos, fazia faculdade e era peão de obra, né? Durante os intervalos subindo material para o 3º andar da obra. Então eu pedi para um amigo ir lá visitar esse bem, um terreno na Ribanceira,
de 1.200 metros quadrados, mas muito próximo ali do centro de Araçatiba, em Maricá. A arrematação saiu por R$7.000, cada um colocou R$3.500, né? E eu falei assim, poxa, queria que desse tudo errado aqui, para quando eu botar dinheiro de verdade, eu saber onde não errar, porque fracassos moldam quem nós somos. Fracassos são importantes. Todo vencedor fracassa muitas vezes. O derrotado fracassa apenas uma vez e desiste. Mas todo vencedor fracassa muitas vezes e aprimora, fracassando de forma diferente, até daquela paulada, aquele tiro certo que muda a vida. Isso é mentalidade de vencedor. Derrotas não moldam quem você é. Você é mais que vencedor independente das circunstâncias. Creia nisso. Então, essa arrematação deu errado. Deu errado. Foi um erro do dígito do meu CPF. Até hoje eu não registrei essa carta de arrematação. Era uma carta precatória, né? O processo era de Magé. Carta precatória é uma ordem para o juiz de Maricá cumprir, fazer esse leilão. E aí a gente demorou um pouquinho para atuar, né? Eu não tinha tempo para ir no fórum. E voltou para Magé. Cadê que a gente ia lá em Magé resolver isso? Nesse inteirinho, eu arrematei. 7 arrematações antes de sair da faculdade e eu olhei para aquele custo do aprendizado, porque não tinha ninguém para me ensinar. Eu tinha que aprender fazendo. Então eu olhei com muita gratidão, né? E realmente a palavra tem poder. Então cuidado com o que você fala. Mas eu falei e confirmo, né? Esse fracasso foi importantíssimo. E assim tem sido essa trajetória, né? Essa jornada de construção de ativos, construção de patrimônio através dos leilões de imóveis. Aqui a gente utiliza alavancagem financeira, a gente utiliza diversas ferramentas que potencializam essa construção. Bora arrematar, eu tô contigo, vamos juntos.